Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Fernandes, estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Se vocês gostarem, curte, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever aí embaixo, tá bom? Ativar o sininho de notificação para quando eu postar um próximo vídeo vocês estarem por dentro de tudo. Hoje eu vou estar contando como foi que eu descobri minha gestação, com quantas semanas eu descobri e também vou estar falando qual é o sexo do nosso baby. E sim, gente, a gente já sabe qual é o sexo do nosso baby. Fiz a sexagem fetal. Eu descobri minha gestação em janeiro de 2021. Em dezembro de 2020 eu comecei a trabalhar em uma loja e eu comecei a me sentir muito mal, comecei a me sentir com muita tontura, com muito mal-estar e eu pensei que fosse, sei lá, uma anemia, pensei que fosse porque eu não estava comendo muito bem e também minha mãe tinha viajado e eu estava tendo a responsabilidade com a casa, com o Lucas e com o trabalho. Por mais que muitas pessoas vão falar, né, tipo, mas eu trabalho, eu tenho um filho e tal, eu não tinha essa responsabilidade, assim, vou ter ainda, né, mas eu não tinha total responsabilidade com isso tudo, porque sempre tive a ajuda da minha mãe desde quando o Lucas nasceu, também nunca tinha trabalhado, e aí eu comecei a pensar que fosse por conta disso, por conta da responsabilidade que tinha crescido, e também pensei que fosse o cansaço, assim, né, tipo, de limpar a casa, fazer comida, cuidar do meu filho e trabalhar. Aí quando foi em janeiro, eu comecei a me sentir mais mal ainda. E aí um dia minha vista embaçou, sabe? Minha pressão caiu total, assim. Aí eu peguei e abaixei a cabeça no balcão, porque minhas vistas tinham embaçado. E aí uma amiga minha veio e falou: Vitória, você não quer ir, que eu peço pra fulana, né, que era a responsável da loja, pra você ir pro refeitório e tal, pra ver se você dá uma recuperada? Eu falei: não, pode ser. Aí ela pediu, eu fui. Chegando lá, tinha umas colegas, né, que tipo tava entrando assim pro horário de serviço. E aí elas falaram assim: por que você não faz o teste e tal? Talvez você esteja grávida. Eu falei: não, não tem essa possibilidade, eu tomo anticoncepcional e tal. E elas: não, mas pode ser, por que você não faz? Tipo, brincando, né? E eu dando risada, falando que não poderia ser isso. Aí chegou em casa, eu fiquei encucada com isso. Falei: meu Deus, pode ser gestação sim. E aí eu falei com o Marcelo, falei: vamos comprar um teste? E aí ele falou que não tinha essa possibilidade, que não ia comprar o teste, que eu tava ficando louca, que eu tomava anticoncepcional. E aí eu continuei insistindo até que ele foi comigo. Só que na hora que eu fui comprar, assim, eu não tava com aquilo, sabe, no coração, assim, ai meu Deus, tô grávida mesmo. Eu tava fazendo mais por assim, por um alívio, sabe, de consciência. Como eu tava com muito aquilo na minha mente, eu falei: não, vou fazer o teste pra mim já se livrar disso e ver que eu não tô grávida mesmo. Quando eu cheguei em casa, eu fui fazer o teste. E aí quando eu fiz o teste, deu positivo. E assim, a minha reação foi tipo dar risada, sabe? Fiquei feliz e também fiquei muito preocupada, porque eu fiquei pensando na reação dos nossos pais, porque o Lucas é muito novinho ainda, a gente tava com todo aquele plano, né, do casamento, já tava tudo em ordem, e eu fiquei pensando: meu Deus do céu, qual vai ser a reação deles? E a reação do Marcelo, assim, quando eu contei, né, ele foi a mesma que a minha. Ele começou a dar risada, disse que acho que tava errado, que era melhor fazer outro e tal. E aí eu peguei e falei pra ele: vamos então comprar outro. E ele falou assim: não, amanhã a gente compra e tal, já tá tarde, era tipo de noite, ele ia trabalhar. Aí quando ele chegou de manhã, porque ele trabalha à noite, né, ele foi dormir. Aí eu falei: não, quer saber de um? Eu vou ir lá no posto e vou fazer o exame do beta-HCG pra mim, né, já tirar isso da minha mente. Aí quando eu cheguei lá, eu conversei com a enfermeira falou assim pra mim que não tinha possibilidade nenhuma de um teste dar positivo e ser negativo. Que ocorre muito de dar negativo e a mulher está grávida. Isso ocorre, mas dar positivo não acontece. Aí eu falei: ah, então tô grávida mesmo, não fiz o teste errado nem nada, tá certo. Aí ela me passou mesmo assim uma guia, né, porque como eu trabalhava, precisava de um comprovante. E fui lá, onde tira o sangue e tal, faz a coleta do sangue. E aí a moça fez e falou pra mim que só iria sair depois de 5 dias. Com a ansiedade assim que eu tava muito, muito ansiosa,
Eu cheguei em casa, acordei o Marcelo e falei, vamos comprar um teste. Aí a gente pegou e foi. Já era de tardezinha isso. Aí a gente foi, fez o teste, que era aquele de digital, sabe? Aí fiquei esperando, aí lá deu grávida, mais de 3 semanas. Aí eu peguei, mostrei pra minha mãe, mostrei pra minha irmã. E aí ela ficou tipo, meu Deus do céu, e agora, Vitória e tal? Aí minha mãe ficou meio bravinha, né? Porque, imagina, né? Eu tenho 19 anos, já tenho o Lucas, tem mais outro bebê. Quando foi no outro dia, ela já chegou em mim, tipo, ah, Vitória, eu tô feliz e tal. Então, eu fiquei bem tranquila. Eu falei, ah, se minha mãe tá me apoiando, é o que importa, né? Assim, o Marcelo tá feliz, minha mãe tá me apoiando. Aí eu liguei pra minha sogra pra contar, porque o Marcelo tava sem coragem de contar, né? E ela também ficou muito feliz, tipo, desejou, sabe, tudo de bom, falou que se Deus mandou agora, era pra vir agora. Porque a gente já tinha planos, assim, de ter um filho, mas quando a gente estivesse no nosso apartamento, já tivesse passado o casamento, nossos planos era, sabe, pro ano que vem e tal. Mas quando Deus quer, né? É a vontade dele, então a gente tem que aceitar e lá na frente a gente entende os planos de Deus. Aí como eu já tinha contado pra todo mundo, eu falei, ah, vou fazer o ultrassom, né, pra saber de quantas semanas eu estou, pra ver se tá tudo certinho. E também, dependendo das semanas que eu já estiver, eu vou fazer uma sexagem fetal pra gente revelar no dia do casamento qual é o sexo. Mas como eu sou ansiosa, como eu já disse, sou muito ansiosa, a gente foi fazer ultrassom. Eu tava com 8 semanas e 4 dias. Na hora que eu vi o ultrassom, que já tava, tipo, com mais de 8 semanas, eu já fui, tipo, direto pra clínica onde faz a sexagem. Aí chegou lá, eu fiz a sexagem e tinha que esperar até acho que até 5 dias. E aí eu fiz isso numa segunda e o nosso casamento ia ser no domingo. Aí eu falei, ah, vai sair sexta-feira, sábado eu falo pra alguma amiga minha comprar os preparativos pra revelar lá no casamento e domingo revela. Aí na hora que chegou o resultado, a minha irmã tomou na hora da minha mãe e falou assim, deixa que eu vejo. Eu falei, não, deixa que eu veja. Aí o Marcelo, aí ninguém conseguiu acessar, aí o Marcelo veio e tomou da minha mão e foi lá e conseguiu acessar o site lá, tudo certinho pra poder ver. Aí ele já tem um filho, né, o Gabriel, aí a gente tem o Lucas, e aí ele tava doido por uma menina, gente, tava louco por uma menina. E eu falando, Marcelo, eu acho que vai ser um menino, meu sentimento não, tipo, me engana, porque como eu já tive o Lucas, tava sendo tudo a mesma coisa, os mesmos sintomas, tudo igualzinho. Eu falei, acho que é um menino. E aí, gente, eu fiquei muito feliz que seria um menininho, muito feliz mesmo. Quando foi na gestação do Lucas, eu pensei que fosse uma menininha. E assim, né, porque eu sempre quis ser mãe, eu sempre pensei que eu teria uma filha, né? Assim, o primeiro filho eu achei que fosse uma menininha. Só que lá no fundo eu sentia que seria um menininho. E quando eu tive o Lucas, eu amei a experiência. Eu falava pra minha mãe que eu queria ter outro filho e tal, porque eu amei a experiência de ser mãe. E quando eu engravidei desse, eu tinha certeza absoluta que seria outro menininho. Eu falava, ah, eu queria que fosse uma menininha por conta do Marcelo, já ter 2 meninos. Mas eu queria que fosse um menininho, sabe, pra ser companheirinho, assim, tipo, do Lucas, sabe? Próximo, assim, a idade, os dois crescer junto. Eu queria que fosse assim. E aí eu fiquei muito feliz. E com o tempo o Marcelo nem ligou, porque vocês sabem como é homem, né? Pra eles tanto faz. Isso daí não faz diferença pra eles. Pro Marcelo, pelo menos, não fez diferença. E ele ficou muito feliz. Agora a gente só tá curtindo a gravidez. Aí passou o casamento. E eu contei pra todo mundo antes do casamento também que seria um menino. Nem deu pra fazer essa surpresa no dia do casamento. E também eu não queria... Depois eu parei assim pra pensar, né? Eu falei, não vou fazer essa revelação no dia do casamento, porque pra cada coisa, sabe, tem o seu momentinho, tem a sua alegria e tal. Porque eu queria que o casamento fosse só o casamento, as pessoas focassem só no casamento. E a gestação eu queria que fosse outro momento, eu queria que fosse, sabe, outra emoção e tal. Então eu falei assim, não, é melhor dividir as coisas e não misturar tudo. Porque chegasse no casamento, fizesse essa revelação lá no casamento, ia perder o foco, assim, né? E eu não queria que fosse assim. Então, pra cada coisa teve o seu tempo. E aí a gente tá super feliz, gente. E pra você que vai ser mãe também nova,
ou tá tendo o primeiro filho ou o segundo filho como eu, gente, não se preocupe, porque Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. Então, se você está grávida, tá se preocupando como vai ser ou como a sua família vai reagir, não se preocupe, gente. Se Deus mandou, se Deus permitiu, é porque era pra vir mesmo. E só agradecer e que venha com muita saúde, né? Sempre desejando que venha com muita saúde. E a gente, quando o bebezinho nasce, gente, é aquela coisa maravilhosa, né? Não tem nem como explicar. Então, quando foi dessa gestação, por mais assim que não fosse como a gente planejou, eu fiquei muito feliz porque se Deus quis que viesse agora, algum propósito tem de tudo isso, né? A gente tá muito feliz. E se vocês gostarem, gente, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e também de se inscrever aí pra me ajudar, tá bom? Beijos, ficam com Deus.